Muito bem, Game of Thrones acabou aí, 8 temporadas, mas não acabou e não estamos falando... Acabou, mas não acabou. Acabou, mas ainda tem. E não estamos falando dos livros, estamos falando da série de TV, porque tem muita coisa pra acontecer aí, ó, franquias não morrem, tá? É aquela que nem acabar a Coca-Cola. A Coca-Cola não acaba, não tem fim. Coca-Cola. Quê? E Game of Thrones é a Coca-Cola agora da televisão. Então a gente vai comentar nesse Omelete TV aqui o que vai acontecer a partir de agora. Já acabou aí Game of Thrones, a gente tem algumas séries derivadas a vir por aí ainda e sim, o que vai acontecer? Não é o futuro de Game of Thrones, na teoria é o passado de Game of Thrones, né? Sim. Porque é o futuro na linha temporal da que a gente vive aqui, mas eles vão explorar muitas coisas do passado. Diga aí o que eles vão explorar, por que vocês acham que pode ser interessante essa exploração aí? Quando eles anunciaram os derivados, se eu não me engano, eram 5 possibilidades, eram 5 roteiros que poderiam dar origens a derivados. Então não é que vão ter 5 derivados, mas eram possibilidades, roteiros, uns pitches de ideias do que poderia dar certo. Aparentemente, a primeira série com a qual eles já estão trabalhando, que deve começar as filmagens ainda esse ano, é uma série sobre a Longa Noite. Uhum. Então, a Longa Noite foi o período de Westeros em que os caminhantes brancos vieram pela primeira vez. Então, quando se passa o grande inverno, que fica muito frio, fica um período muito longo, sem sol, sem claridade. E ali é onde tem a lenda do Azor Ahai. Ou Azor Ahai em si, não o Azor Ahai renascido, não a reencarnação dele, mas a lenda de Azor Ahai em si. Uhum. Então, eu já vi tudo, então. Um monte de episódio no escuro... Todo aquele negócio de novo, tudo pixelizado. Não, assim, mas Hessel, você tem que assistir essa série, esse episódio no cinema. Numa sala bem escura. Então pronto, passa no cinema, essa noite aí. Desculpa, eu volto aqui pra dizer que você, que produz TV e vem me mandar assistir o episódio de TV no cinema, tá errado. Aliás, o diretor de fotografia bancou assim, o senhor pretensão, falou que tipo, não, eu fiz certo, o pessoal que comprimiu o episódio errado. Mas de qualquer forma, a lenda de Azor Ahai é uma lenda muito legal. É uma lenda que conta a história desse grande herói de Westeros, que ele tinha esse dever de combater os caminhantes brancos, e ele conseguiu isso através de um grande sacrifício da amada dele, da Nissa Nissa. Ele forja sua espada colocando-a no coração da Nissa Nissa. A partir dali ela se torna uma espada flamejante, uma espada de fogo. Isso já foi até brincado pela Melisandre na série corrente de Game of Thrones. Tem a espada do Stannis que pega fogo, isso é um símbolo. E ali é uma história de heroísmo, é uma história, na verdade, que eu acho que vem muito diferente de Game of Thrones, que quis tratar muito da coisa do anti-herói, ou da coisa do personagem que é o herói se torna vilão, vilão se torna herói, tem toda essa coisa do bem e do mal, que é bem dividido. E aí na história da Longa Noite tem tudo pra ser uma história de heroísmo mesmo, de ter um tom diferente. Então, eu acho, assim, quando você tem uma série original e você faz um derivado dela, é muito, muito raro isso dar tão certo quanto a série original, e por inúmeros motivos. Mas enfim, nesse quesito específico, já deve existir uma expectativa com relação a isso da HBO. Eu acho muito complicado ela ter o mesmo número de espectadores que Game of Thrones teve, porque ela é uma história muito, muito específica. É uma história sobre algo que você já tem que ter assistido uma outra coisa pra partir daquele ponto, e aí vira uma confusão, porque provavelmente eles devem começar essa série contando, alguém de Game of Thrones vai voltar e vai abrir um livro e vai falar, existe uma lenda, a lenda do Azor Ahai, e aí eles vão entrar nessa série. Eu tenho Nossa, certeza pronto, já vejo o Sam fazendo isso lá, como o Grandmaster lá, falou, puta, lembra aquela história, não sei o quê. Eu tenho certeza que vai ser isso que vai acontecer. E é problemático porque quem é essa pessoa? Aí você vai falar, ai, mas eu vou ter que assistir a outra série? Quero não. Na verdade, é sempre um desafio você criar isso, porque você tem a base, você tem a marca Game of Thrones que acompanha essa série, mas ao mesmo tempo você tem que criar empatia com os novos personagens, você tem que apresentar os novos personagens. Então se você vai muito calcado no as pessoas já gostaram de Game of Thrones, então vamos fazer um negócio aqui que as pessoas já vão gostar. Se você for com esse sentimento de que o jogo tá ganho, geralmente é aí que você se ferra. Você tem que estabelecer tudo de novo pra a pessoa que é fã da série principal ser resgatada de volta, sentir aquele ar de nostalgia, de tipo, puxa, nunca volta 100%. Isso. Sim, mas assim, não tem um arzinho isso. assim, do tipo, o reconhecimento, eu diria. Mas é que tá, eu acho que em termos de você falar de familiaridade pra atrair de novo as pessoas, cara, não tem nada mais familiar do que você recontar a história do embate contra os caminhantes brancos. Sim. Porque é um negócio que todo mundo já viu. Eu acho que isso pode ser uma armadilha, porque, pô, o cara fala, mas como assim os caminhantes brancos? Já foram derrotados, vou assistir de novo? Exatamente o que você tava falando. Era exatamente o que você tava falando antes. Tipo, você conclui uma história
por mais que seja de uma forma satisfatória ou insatisfatória pros fãs. E aí você falou, eu não quero mais ver essa série pro resto da minha vida. Eu sinto que tem muita gente que pensa da mesma forma. Eu vou ver mais Game of Thrones? Chega! Já vi o final, já deu, entendeu? E você perde muito público nisso. E aí a HBO tá concentrando os esforços dela, né, de produzir séries, né, uma emissora grande que produz séries de qualidade. Ela tá concentrando os esforços dela em produzir outros produtos pra produzir coisa que tem muita gente que vai falar, eu não quero, passo, já foi, inclusive, entendeu? Quando a gente fez a notícia de que as filmagens eram previstas pra esse ano, eu achei muito perto. Eu falei, gente, tá acabando agora. Mas é ótimo isso. Quanto mais perto, melhor. Porque aí as pessoas estão com a memória quente ainda de Game of Thrones, tá no hype, bosta ou não, deixa eu ver o que é isso aí, Mas pra quem não gostou também, a pessoa vai falar, de novo Game of Thrones. Inclusive, mas se for a longa noite, tem que filmar rodar no final do ano pra aproveitar o inverno aí. Porque... Mas também tem o outro derivado, esse não é o único outro que tá se encaminhando. Ainda não tá confirmado, ainda tá naquela fase de confirmar elenco e tudo mais. É sobre os Targaryen. E aí a minha grande preocupação seria na época da conquista, na época que o Aegon veio pela primeira vez, aí você tem dragão, você tem efeitos visuais, e o que eu olho pra isso, e também pra Da Longa Noite, quando eu olho pra isso, é tipo uma série cara. Sim. Isso vai gastar muito em termos de produção, e aí é o que você falou, nem sempre tem o retorno. E aí como que o canal vai lidar com isso? Mas eu acho que eles não devem lançar as duas coisas de uma vez. Sim, primeiro, eles devem lançar uma, ver o que tá acontecendo, tipo, pôr o pé na água pra ver se tá quente, sabe? Sim. E depois entrar de vez ali, e aí depois desenvolver a segunda. E aí é o problema, porque eu acho que se você trouxesse uma série, primeiro, sobre uma família que já é conhecida, que tem personagens importantes, que tem pessoas que... Você fala Targaryen e você conhece esse nome. Sim. Você fala em Azor Ahai, as pessoas que assistiram a série, que não tem tanto conhecimento assim da história, não sabem o que é isso. Até porque eles não falaram tanto do Azor Ahai assim na série. Então, se você traz algo que é um elemento um pouco mais conhecido pras pessoas, e não de elemento caminhantes brancos são conhecidos, mas que você tem uma proximidade, você entende, sabe, tipo, os dragões, você sabe o que são, você sabe quem foi o Aegon, você sabe o que aconteceu ali, porque ele mostrou de leve na série, sabe? Então, se eles tivessem invertido essa ordem, talvez tivesse dado um pouquinho mais certo. Então, eu acho essa estratégia de lançar primeiro uma série dos Caminhantes Brancos e depois uma dos Targaryen errada. Tinha que ser o contrário. Na verdade, eu acho mais interessante você começar com Targaryen, porque você também supre uma necessidade aí de você dar um fecho melhor pra história da própria família. Porque a morte da Daenerys eu acho muito insatisfatória pra quem tava acompanhando e quem tava torcendo por ela. Então você também dá conta de um negócio que eles repetiram o tempo inteiro, dos Targaryen serem os malucos, de terem os dragões e de serem os donos do trono. Você volta com o tema do trono, que é uma coisa de familiaridade que eu acho que é mais legal até do que Caminhantes Brancos. Você volta com a história dos Targaryen, que foi falado desde o começo da série. E eu acho que, tipo, se eu tivesse que escolher uma aí pra ser contada, teria que ser. A história da conquista Targaryen Westeros, ela é muito legal. Eles chegam, eles são 3 irmãos, eles são um trisal, é o Aegon e as irmãs, cada uma tem um dragão. Eles vão, por exemplo, até Dorne. Dorne é o único reino que não se ajoelha, por isso se torna um principado, você tem o príncipe de Dorne. Então, tem toda essa coisa de como eles foram conquistando. Isso é muito legal. A história Targaryen junto com os dragões são uma coisa mítica que é muito legal de se explorar. E a própria história da conquista, ela tem muita coisa. Então tem muita história. Aí, até muito mais do que da Longa Noite. Porque da Longa Noite a gente tem o arco da Azor Ahai, tem toda a resistência. Não foi só ele, tiveram também resistência dos Filhos da Floresta, pessoas que se uniram ali pra tentar lutar contra os mortos, mas no caso Targaryen, narrativamente, tem muito mais pontos de heroísmo, de desenvolvimento narrativo muito mais legal. Aliás, eu ainda volto a bater na tecla eu prefiro maluco do que história de amor. Não, mas eu acho até que até a série principal ela deu muito mais conta dessa mitologia dos Filhos da Floresta e tal, e da criação dos Caminhantes Brancos, do que mesmo da história dos Targaryen. Então, ficou super claro, inclusive, o que aconteceu ali, né? No desenvolvimento de tudo. Tipo, eu não sinto falta de explicação nenhuma de nada, assim. Quando você vira pros Targaryen, são personagens completamente construídos. Tem putaria, tem doidice, tem invasão de reino, tem fogo, tem guerra. Tem fogo, fogo e sangue, que é o lema da casa, ainda? né, ele vai me introduzir a outra primeira. É claro que não vai dar certo. Essa segunda não vai nem acontecer. E a questão dos Targaryen também, que eles falam, é um desejo dos fãs, é a dança dos dragões, que é a Guerra Civil Targaryen. Então você tem a família mais poderosa do mundo. É uma coisa assim, gente, tipo, elfo do Senhor dos Anéis, assim. É loiro, alto, bonito, é realmente de você se admirar aquela família. E aí você tem uma guerra civil dentro dessa família com dragões. Tipo, como que isso não vai ser cinematograficamente legal? É muito legal, dá pra fazer coisas muito legais. Dá pra fazer até filme, acho bem melhor do que ficar fazendo série. Faz filme, porque aí atende o cacete aí do diretor de fotografia que quer que veja no cinema, entendeu?
Resolvemos a questão aí do futuro, então, de Game of Thrones. Você diga aí nos comentários aí o que você quer assistir. Se você quer, você quer uma continuação, você quer saber dos descobrimentos da América com a Arya. Você quer saber do Jon Snow cultivando coisa e fazendo boneco de neve lá no... Teve alguém até que comentou falando que o desenvolvimento da Arya já existe uma série passando na Nickelodeon, chama Dora Aventureira. Perfeito, se você quer ver a Dora Aventureira, a Arya Aventureira, deixa aí nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal também. Tchau!